Então, primeiramente, a gente vai para filtro de número. Então eu vou escolher a coluna C aqui como exemplo, e aqui clicando na opção do filtro, a gente clica no campo de pesquisa, ou no caso aqui a gente vai na opção de filtro do número, e aqui a gente tem essa infinidade de opções. No caso aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher duas opções para, né, o vídeo não ficar tão longo. Então a primeira opção que eu vou escolher aqui é maior do que, e vou escolher um número aleatório aqui, maior do que 200, e vou clicar em OK. E dentro dessa opção, percebe que, né, não vai ter nenhum número aqui que seja menor do que 200. A gente pode escolher também como filtro aqui, por exemplo, ele é menor ou igual a 100, por exemplo. Então a gente clica aqui. Então você vê que os números que aparecem aqui, eles são menores. E se porventura tiver 100 aqui redondo, ele vai trazer o 100 porque o critério é menor ou igual a 100, ok? Uma outra possibilidade que a gente tem aqui do filtro, por exemplo, é escolher os 10 primeiros. A gente pode escolher aqui, clicar OK. Então a gente vai escolher os 10 primeiros, por exemplo. Ok, então a gente tem aqui a opção da gente poder fazer um filtro personalizado. Então eu vou entrar aqui na opção filtrar números, personalizar filtro, e aqui eu vou colocar maior do que 100, por exemplo, e vou colocar ele é menor do que 500. Lembrando que o que diferencia, né, na verdade, só esclarecendo que o que diferencia a condição E e a condição OU é que a condição E ela tem que atender o critério de cima e o critério de baixo. E a questão, o critério OU, ou a opção OU, ele tem que atender o critério de cima ou o critério de baixo. No caso aqui eu coloquei maior do que 100 e menor do que 500. Teoricamente ele tem que aparecer do 101 até o 499 dentro desse intervalo. Então eu clico em OK. Então todos os registros que aparecem aqui, ele é maior do que 100, e não tem nenhum registro aqui que é maior do que 499. Pelo menos aqui até onde a gente desceu aqui da quantidade de registro. Vou até o final também para a gente ver. Não tem nada, né, diferente do que a gente colocou como filtro. Tá? Então essa é também uma possibilidade do filtro. Isso, filtro de número. A gente também tem condições para a gente colocar dentro de filtro de texto. Então aqui, por exemplo, eu poderia pesquisar, além das informações que estão aqui, eu poderia obviamente digitar na minha caixa de pesquisa e escrever, por exemplo, dev. E aí ele automaticamente ele marca, né, porque ele identificou essa palavra aqui dentro. Então eu clico em OK, ele aparece. Eu posso, por exemplo, vir aqui em opção de filtros de texto, assim como o número também tem algumas opções. Então eu posso escolher é igual, é diferente, começa com, termina com, contém, não contém, e personalizar também. Por exemplo, se eu for na coluna aqui e fizer a mesma, né, fizer a mesma pesquisa, começa com, e colocar a letra O, né, ele aparece, oscilou, enfim. Vamos pegar a coluna P e eu vou colocar aqui que não contém, eu vou colocar a barra. Automaticamente ele me demonstra aqui no meu registro somente os casos que realmente não contém barra, ok? Então esses foram alguns exemplos de filtro.